capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. É na página 1277. Então vamos ler aqui o versículo 12 como início, que diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Até aqui, irmãos. Nós estamos a estudar a carta de Paulo aos Romanos e o tema é a alegria na vida cristã. O tema da carta é a alegria na vida cristã. E hoje o tema é a ambição de Paulo pelo Evangelho. A ambição de Paulo pelo Evangelho. Nós iniciamos o estudo deste livro. Então eu vou repetir na página 1277, e estamos a estudar, versículo a versículo, capítulo a capítulo, a carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreveu aos crentes daquela cidade de Filipos. Este é um livro que nos ensina a viver a vida cristã com ânimo, com esperança, com alegria, apesar das circunstâncias que nos cercam. Alegria não interessando o que está a acontecer individualmente nas nossas vidas. Esse é o testemunho de Paulo. Vimos há pouco como é que ele foi tratado quando chegou à cidade e sabemos que agora ele está numa situação semelhante. E ele escreve uma carta de alegria. E, na verdade, as palavras alegria, gozo, regozijo são muito relevantes nesta carta, mais do que em qualquer das cartas que Paulo escreveu. E ele aqui usa estas palavras cerca de 18 vezes. O fundador desta igreja foi Paulo na sua segunda viagem missionária. Depois ele fez, como vimos na lição do nosso irmão Daniel, Paulo iniciou a terceira e última viagem missionária e ele vai ser preso. Paulo vai ser preso por acusações injustas dos judeus e porque Paulo, além de ser judeu, era da tribo de Benjamim, também era cidadão romano, conforme lemos há pouco. Para se defender desta prisão injusta, ele apelou para um tribunal superior, apelou para César, o imperador, e por isso ele foi levado para Roma, para a cidade capital do império. Eu vou ler Atos 25, para os irmãos verem a ocasião em que Paulo apela para que seja julgado por César. Em Atos 25:10, nós lemos assim: Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Desculpem, vamos ler até ao 12. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles, apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. E depois no capítulo 26, Paulo volta a dar testemunho perante o rei Agripa e no final, depois de ele dar o testemunho, chegam a esta conclusão. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem, está a falar de Paulo, nada fez, digno de morte ou de prisões. Ele não merece sequer estar preso.
E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Portanto, Paulo foi preso injustamente, mas fazia parte do plano de Deus. Porque essa prisão permitiu que Paulo chegasse onde ele não chegaria de outra forma. Portanto, passados 11 anos de ele ter chegado a Filipos, passaram 11 anos, eis Paulo preso em Roma a escrever esta carta e outras da prisão aos crentes da igreja em Filipos. É o que nós temos aqui. Paulo preso, à espera de julgamento em Roma e a escrever uma carta de alegria para os crentes na cidade de Filipos. Então o tema é a ambição de Paulo pelo Evangelho. E neste capítulo 1 nós podemos aprender com a experiência e com as palavras do apóstolo que Deus pode usar circunstâncias negativas para nos trazer resultados positivos e bons. Deus usa circunstâncias negativas na nossa vida, difíceis, duras, para trazer resultados bons e positivos na causa cristã do Evangelho. E agora há aqui inicialmente 4 coisas que Paulo pôde ver e concluir nesta sua prisão. Ele nunca se mostra aqui triste, nunca se mostra preocupado porque sabe que pode vir a morrer em resultado do julgamento. E há 4 coisas que ele nos vai mostrar aqui. Versículos 12 e 13, audiência prisioneira. Então vejam, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, ele está-se a referir, olhem, aquilo que me aconteceu em Filipos, que me prenderam, me chicotearam, mas que levou à origem e início da igreja, e agora eu estar preso. Vejam, isso é terrível. Ele não diz isso. Contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha a perspectiva dele. Nós dizemos, olha, isto está tudo muito complicado. E ele diz, irmãos, é de maior proveito para o Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo, vejam, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Portanto, os crentes lá da igreja souberam em Filipos e nas outras igrejas que Paulo estava preso, mas afinal vamos ver quem é que está preso. Para os tranquilizar, Paulo então escreveu esta carta sobre a sua situação pessoal e também espiritual. Vemos aqui a sua fé, uma esperança radiosa mesmo, radiante, esperança que ele tem. Mesmo no fim da sua carreira, ele sabe, é já o fim da carreira missionária de Paulo. Ele está preso, já não vai sair da prisão, como sabemos. Os crentes lembram-se que quando Paulo foi a primeira vez àquela cidade, também foi preso, também foi chicoteado, mas pregou o Evangelho ao carcereiro, pregou o Evangelho a Lídia, lá à beira-rio, que se converteram, foram batizados e assim começou aquela igreja. E agora, Paulo novamente preso, quer com esta carta assegurar-lhes que a sua prisão não impede que o Evangelho prossiga. O Evangelho, apesar da prisão dele, não está preso, não está travado. Pelo contrário, ele diz, olhem, o que me aconteceu ainda resultou em maior proveito, maior bênção. Foi melhor até para a causa de Cristo. E o versículo 13, Paulo fala das minhas prisões. E o que é que ele diz das suas prisões? As minhas prisões em Cristo. Quer dizer, eu estou preso, não porque cometi qualquer crime, não porque tivesse feito qualquer mal, eu estou preso por causa da minha fé, por causa do meu trabalho para o Senhor Jesus, porque ando por toda esta região a fundar igrejas, a convencer as pessoas a crerem em Jesus Cristo, a confirmar a fé daqueles que se converteram, e há igrejas cristãs por todo o lado. É por isso que eu estou preso. As minhas prisões em Cristo.
E aqui é importante nós sabermos qual era o método romano para assegurar a prisão de uma pessoa. Não sei se Daniel consegue pôr ali aquela imagem. Os romanos, para assegurarem que a pessoa, que neste caso tinha apelado pelo tribunal de César, enquanto aguardava o julgamento, para ele não fugir ou escapar, algemavam um soldado romano ao prisioneiro. Portanto, ele não, mesmo que ele quisesse fugir, só se levasse o corpo do guarda. Portanto, está ali, era assim, um soldado era algemado à própria guarda romana, para que ele não fugisse. Então Paulo, o que é que acham que Paulo fazia o dia inteiro com o soldado romano que estava ali ao lado dele? Pregava o Evangelho. A seguir, aquele mudava o turno, vinha outro. E ele? Então quem é que estava preso? Ele está aqui a dizer, olha, quem está preso são os soldados. Porque, e veja o que é que ele diz aqui, versículo 13, que foi manifestada por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Portanto, podemos imaginar o tempo, diz que pelo menos Paulo esteve 2 anos, à espera lá em Roma, 2 anos, por toda a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana era guarda especial, era de elite, de topo do próprio imperador. Portanto, Paulo, na sua prisão, conseguiu alcançar uma camada superior de pessoas com a sua prisão. Portanto, quem estava preso, afinal, eram os guardas e não ele. Ele não se achava, falava das suas prisões, e o alcance do Evangelho foi impressionante. Ele viu ali uma oportunidade que não teria de outra forma. Versículos 14 até 18, temos a ousadia e coragem da Igreja em testemunhar do Evangelho. Nós lemos, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, aí está ao contrário, diz, olha, não estão desanimados com as minhas prisões, ganharam ânimo. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Portanto, tomando este exemplo corajoso de Paulo, de estar preso, mas a continuar a dar testemunho do Evangelho, a levar almas ao Salvador para crerem e serem salvos para a vida eterna, a Igreja, ouvindo isto, foi incentivada, estimulada para o trabalho de evangelização. O que é que a Igreja está a fazer? Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E quantos da Igreja é que estão a fazer isso? Quantos? Versículo 14. O que é que diz lá? Muitos dos irmãos, muitos crentes estão com coragem, com ousadia, com bom ânimo, a olhar para o meu exemplo e estão a dar bom testemunho do Evangelho. Por todo o lado. Versículos 15 até 18, Paulo aqui diz, olha, infelizmente nem todos estão a fazer isso corretamente. Há uns que estão a fazer bem, mas há outros, ele fala aí, uns de boa vontade, outros por amor, mas há outros que estão a dar testemunho do Evangelho por inveja, por competição, por motivos menos dignos, menos bíblicos. É como se hoje nós ouvíssemos dizer, olha, a minha igreja é maior do que a tua. Se calhar é melhor ir para a minha. Olha, os nossos cultos são melhores.
A adoração é melhor lá na nossa igreja. Porquê é que não vens para a nossa igreja? Olha, como aqueles fazem, assim é que tem que ser. E por isso Paulo aqui lamenta que muitos estejam a falar do Evangelho da maneira menos própria, menos correta, menos bíblica. Por isso, é caso para nós pensarmos quais são os nossos motivos quando damos testemunho de Jesus. Quais são os nossos métodos? Que o nosso testemunho do Evangelho àqueles com quem nós nos cruzamos não seja de uma maneira incorreta, mas que seja com boa intenção, que seja, como diz aqui, por amor, como diz o versículo 17, por amor, por defesa do Evangelho. Esse é o motivo correto para dar testemunho de Jesus. E por isso Paulo diz, olha, se pensam que me desanimam ou me trazem tristeza por eu saber que muitos estão a fazer as coisas incorretamente, não. Vou deixar isso nas mãos de Deus. Versículo 18. Que importa, contanto que Cristo seja anunciado por toda a parte. O importante para Paulo é que o Evangelho seja testemunhado. Infelizmente, nem sempre é feito da melhor maneira, não é isso que é a vontade de Deus, mas Deus vai tomar conta disso. Há poder no Evangelho. Nós, às vezes, perguntamos, mas porquê é que, mesmo quem não dá bom testemunho, mesmo assim, há pessoas que se convertem? Porque o Evangelho tem poder. Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder no Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o amor de Deus é para a salvação de todas as pessoas e a pessoa pode estar a fazer as coisas menos bem, mas se lá no meio ela diz corretamente o Evangelho, naquela ocasião, Deus pode usar isso para salvar as pessoas. E o Evangelho tem esse poder de vencer as trevas e levar à salvação pela fé em Jesus. E por isso Paulo aqui conclui que, apesar disso, ele se alegra e se regozija quando o Evangelho é pregado. Versículo 19, a prisão dele também trouxe outra coisa, foi mais oração. Isto é bom para nós termos como exemplo. Ele diz, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Portanto, Paulo, vejam, não está desanimado porque está preso, não é uma situação fácil, mas ele está animado e ele sabe que pode contar com duas coisas. Primeiro, em termos humanos, pode contar com os seus irmãos na fé, que sabendo da sua dificuldade, o que é que fazem? Oram por ele e pode contar também com a ajuda do Senhor. Ele fala aqui do socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, a prisão dele resultou em maior e mais oração, resultou em mais zelo das pessoas que oram especificamente por Paulo. Isto é um exemplo para nós. Quando nós ouvimos e sabemos de irmãos ou nossos amigos que estão a passar por dificuldades, por problemas, então isso é uma altura de nós fazermos o quê? De nós orarmos. E nós pedimos a ajuda do Senhor para que o socorro do Espírito Santo possa agir nessa necessidade. E aqui nós podemos ver também o papel do Espírito Santo na oração. Porque, o que é que aqui é referido? Socorro do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é outro título, outro nome para o Espírito Santo. Então nós contamos, quando oramos, contamos com o auxílio, com o socorro do Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, versículos 20 até 26,
a proteção que era pedida em orações por Paulo no seu martírio, que, como sabemos, eles ainda não sabiam, mas sabemos que iria acontecer. Versículo 20. Vejam qual era o espírito de Paulo, mesmo preso. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele tem aqui a perspectiva, sabe que a morte pode resultar do seu julgamento perante César. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Nestas palavras nós vemos a esperança de Paulo. Ele aguarda julgamento, sabe que pende sobre ele a possibilidade de ser condenado à morte, o que vem a acontecer, mas esta perspectiva, que humanamente qualquer pessoa iria ficar na perspectiva de ser condenada à morte, a pessoa ficaria em aflição, em desânimo, em tristeza, em grande preocupação, em grande ansiedade. Mas vemos aqui Paulo não está desanimado. Ele mantém os olhos no futuro e tem uma grande esperança positiva em relação ao futuro. Ele diz aqui, versículo 20, fala de esperança. Diz que não vai ser confundido. Fala de toda a confiança. Que diz, olha, quer eu viva ou quer venha a morrer, eu vou continuar a dar bom testemunho de Jesus com a minha vida. E versículos 21 até 24, Paulo diz aqui um versículo que é muito conhecido de todos nós. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então o que é que ele vai dizer aqui? No versículo 21 ele diz, em relação à vida. O que é que Paulo acha sobre a vida? Para mim a vida é viver para Cristo, é servir a Jesus. Em relação à morte, ora, se morrer é lucro. É uma palavra que nós hoje usamos muito e se ouve, um upgrade. Foi um crescimento. Versículo 22. Em relação à vida, o que é que ele quer? Ele quer viver. Não é o que ele diz aí? Se o viver na carne der fruto. Viver na carne é continuar a viver. Portanto, este deve ser o nosso anseio. Em relação à vida que nós temos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele está aqui a dizer, olha, em relação à vida eu quero continuar a viver. E em relação à morte, versículo 23. Bom, ele também confessa, como crente, também tenho um grande desejo de partir e poder estar com Jesus. E nós ouvimos isso de muitos crentes. Olha, anseio pelo dia em que eu vou estar com Jesus. Porque lá então não há mais dor, nem sofrimento, nem tristeza. E vou estar com Jesus no céu, na eternidade. Mas depois no versículo 24, ele diz, bom, mas se Deus quiser, eu quero continuar a viver cá e continuar com a minha responsabilidade de edificar, de ensinar os irmãos, fortalecer a sua fé, continuar a ser missionário, a fundar novas igrejas. Portanto, o que é que ele diz aqui? Olha, não estou preocupado. Se Deus quiser e me der vida, eu então quero continuar a viver. Viver para Cristo, continuar a dar um bom testemunho, o meu serviço evangélico, missionário, fortalecer os irmãos.
Se morrer, também não tenho problemas. Vou estar com Jesus no céu. É lucro. Enquanto muitos dizem, epá, a última coisa que eu quero é morrer. Eu disse, mas quando vier, vai ser bom, é estar com Jesus, finalmente. E esta é uma atitude que acho que é um bom exemplo para nós. Ou viver ou morrer, a nossa vida está nas mãos de Deus. E depois, versículos 25 e 26, veja que ele ainda tem esperança de continuar vivo. E a esperança dele ainda vai mais além. Olha, eu ainda tenho esperança e gostava de voltar a estar convosco aí na cidade de Filipos. Tendo esta confiança, sei que ficarei, permanecerei com todos vós, para proveito vosso, ou seja, se Deus assim o permitir, vai ser bom continuar para vos edificar e ensinar a palavra de Deus. Para ter, vejam a palavra gozo, preso e continuar a falar na alegria. Gozo, alegria da fé. Para que a vossa glória cresça por mim, pela minha nova ida a vós. Ele tinha essa esperança. É um grande exemplo para nós, nas circunstâncias adversas, de podermos fixar os nossos olhos no futuro, confiando em Deus e tendo uma boa perspectiva da vida. Depois, versículos 27 até 30, ele vai agora procurar animar a igreja, exortá-los. Versículo 27, que os crentes, isto é um exemplo para nós, continuem a dar um bom testemunho da sua vida cristã. Vejam, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, olha, se eu for e vos veja, ou quer eu esteja ausente, aqui preso, ou se morrer e for para a glória, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, fala aqui de quê? Os crentes unidos, em unidade, em amor, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A vida deles não era fácil. Qual é a palavra que Paulo usa aí? Combatendo. O que é um combate? Combate é luta. A vida dos primeiros crentes, das primeiras igrejas, não foi fácil. E nós temos visto aqui, não é? No estudo do livro dos Atos dos Apóstolos da Escola Dominical. A igreja era perseguida, confiscavam os bens dos crentes, eram presos, eram mortos, e depois alguns imperadores romanos foram terríveis para com a igreja. Foram muitos martirizados. No entanto, Paulo diz aqui, olhem, permaneçam sempre com um bom testemunho, um elevado testemunho da vossa fé em Jesus nas vossas vidas diárias, no mundo à vossa volta, onde vocês vivem. E ele deixa este desafio aqui. Fiquem unidos no mesmo espírito, combatendo juntamente no mesmo ânimo, e tudo isso pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. É um exemplo para nós hoje também. Versículo 28 e 29, ele diz para os crentes não terem medo dos opositores. Não receiem os opositores. Está ali versículos 28 e 29. O que é que ele diz? Em nada vos espanteis dos que resistem. Assim como hoje, tenho ouvido o Daniel procura sempre dar folhetos, quando circula por aqui, e ele diz, olha, alguns nem aceitam, mas há outros que aceitam. Há sempre quem se oponha, há sempre quem resista. E o que é que Paulo diz? Não fiquem tristes, não se espantem com aqueles que resistem. Que sinal é que é dado, que nós podemos ver quando as pessoas resistem? É sinal, é indício de perdição. Que estão longe de Deus e que o seu destino será uma eternidade sem Deus no inferno. Mas, para os crentes
permanecem fiéis e firmes, diz, para vós é salvação, é sinal de salvação, e isto de Deus. Portanto, não receiam os opositores. Paulo aqui desafia-os a serem perseverantes, otimistas. Nós vivemos isto hoje em dia, apesar do nosso bom testemunho, apesar de sermos pessoas agradáveis, amáveis, simpáticos como crentes, muitos resistem e a atitude correta é não desanimar, não ficar espantado, não baixar os braços, não ficarmos tristes nem desanimados. O que Paulo aqui está a dizer é que, às vezes, quando vemos muita resistência, parece que ficamos com medo do mundo. Ele diz, não, tenham mais receio, mais temor a Deus do que ao mundo. O Senhor Jesus, quando mandou os seus discípulos e apóstolos pregarem em Israel, em Mateus 10, 28, disse assim, olhem, vocês vão entrar em aldeias, em cidades, em casas em que vão resistir. E ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, que é Deus, que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Não receemos o mundo, não receemos nem tenhamos medo ou temor dos que resistem. Tenhamos temor a Deus, como? Sendo obedientes e cumprindo a nossa tarefa evangélica. Sempre haverá quem se oponha. Versículo 29, vemos que Deus é que controla os acontecimentos, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Foi o que aconteceu na vida de muitos crentes naquela ocasião. Aconteceu a praticamente todos os apóstolos. Apenas o apóstolo João, que se saiba, não foi martirizado, todos os outros foram. O apóstolo Paulo também. E por isso, não fiquemos perturbados pensando que Deus se esqueceu de nós quando passamos por dificuldades. Porque, além de crer em Jesus, muitas vezes também iremos passar por tempos difíceis, por causa da nossa fé. E o versículo 30 diz isso mesmo, sofrer, passar por dificuldades na vida cristã é normal. Diz lá, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. E aqui Paulo volta a lembrá-los, olhem, desde o início que vocês me conheceram, logo com dificuldades, com perseguição, prisão, chicote, e agora aqui estou preso outra vez, é um combate. E vocês, muitas vezes, também têm os mesmos combates na vida cristã. E o apelo de Paulo aqui é que não é motivo para os crentes desanimarem se passam por dificuldades por causa da sua fé. Em conclusão, irmãos, aqueles crentes filipenses, daquela igreja a quem Paulo escreve, também estavam a enfrentar-se lutas semelhantes por causa da sua fé. E assim como Paulo os encoraja, também nós hoje devemos receber este encorajamento e este ânimo, para que com alegria continuemos a nossa caminhada cristã. Como ele diz lá no versículo 27, no mesmo espírito, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Deveis portar-vos dignamente, com esta esperança, esta alegria e esta unidade entre os crentes. Amém.